João acordou sobressaltado com o som de um murro na porta do quarto. Era o pai de Miguel, o Sr. Antônio, com o rosto vermelho de raiva, segurando uma carta amassada na mão. Você e o meu filho. Como ousou? Gritou ele, atirando a carta para o chão, revelando uma confissão de amor que João nunca imaginara que seria descoberta daquela forma. O ar no pequeno apartamento em Lisboa estava carregado de tensão. João, um estudante de 22 anos na Universidade de Lisboa, sentiu o mundo desabar ao ver Antônio, o homem que admirava secretamente há anos, confrontá-lo daquela maneira. Miguel, o melhor amigo de João desde a infância, estava fora da cidade, e agora o segredo que João guardava no peito havia explodido como uma bomba. Tudo começara meses antes, numa viagem de fim de semana para Sintra com a família de Miguel. Antônio, um viúvo de 45 anos que trabalhava como engenheiro civil, sempre fora uma figura paterna para João, cuja própria família o rejeitara anos antes por suspeitas sobre sua orientação sexual. Naquela viagem, num momento de vulnerabilidade, João confessara a Miguel seus sentimentos por homens, e Miguel, surpreendentemente compreensivo, prometera guardar o segredo. Mas o destino pregara uma peça. Durante uma visita à sauna pública em Belém, um lugar tradicional onde os homens de Lisboa relaxavam após o trabalho, João e Antônio acabaram sozinhos na sala de vapor. O calor opressivo misturava-se ao silêncio desconfortável. Antônio, suando profusamente, começou a falar sobre a solidão após a morte da esposa, e João, impulsionado por uma coragem imprudente, aproximou-se e tocou seu ombro. O toque evoluiu para um beijo impulsivo, um momento de paixão proibida que durou apenas segundos, mas mudou tudo. Antônio recuou horrorizado, saindo da sauna sem uma palavra. João ficou ali, atordoado, questionando se havia destruído não só sua amizade com Miguel, mas também a vida de um homem que respeitava. Nos dias seguintes, o silêncio de Antônio foi ensurdecedor. João tentava ligar, mas as chamadas eram ignoradas. Ele se sentia culpado, mas uma parte dele ansiava por mais, por uma conexão que transcendia as barreiras sociais. A família de Miguel era conservadora, enraizada nas tradições católicas portuguesas. Antônio, criado numa pequena vila no Alentejo, lutava com seus próprios demónios internos. Ele sempre negara atraços passageiras por homens durante a juventude, casando-se jovem para endireitar sua vida. Agora, aos 45, com um filho adulto, aquele beijo reabria feridas antigas. João, por outro lado, crescera em Porto, numa família de classe média onde a homossexualidade era vista como uma fraqueza. Seus pais o expulsaram aos 18 anos após encontrarem mensagens em seu telefone. Ele se mudou para Lisboa, trabalhando como barista enquanto estudava literatura, sonhando com uma vida livre de julgamentos. Miguel fora seu porto seguro, mas agora tudo estava em risco. Dias após o incidente na sauna, Miguel retornou e confrontou João. Meu pai me contou tudo. Como pôde fazer isso? Disse Miguel, os olhos cheios de decepção. João tentou explicar, foi um erro, mas... eu sinto algo por ele. Algo real. Miguel balançou a cabeça, sentindo-se traído. Você é meu amigo, João. Mas isso é loucura. Meu pai é hetero, casado com a memória da minha mãe. Você vai destruir nossa família. A conversa terminou em lágrimas. João saiu do apartamento de Miguel, vagando pelas ruas de Alfama, onde o fado ecoava das janelas, ampliando sua melancolia. Ele se questionava, era amor ou mera atração? E Antônio? Estaria ele negando seus sentimentos por medo da sociedade? Antônio, em casa, olhava para fotos antigas da família. O beijo na sauna o assombrava. Ele se sentia sujo, traidor da memória da esposa. Mas uma parte dele, enterrada há décadas, vibrava com a possibilidade de autenticidade. Ele decidiu confrontar João diretamente, marcando um encontro no Parque Eduardo VII. No parque, sob o sol de outono, Antônio disse, o que aconteceu não pode se repetir. Eu tenho uma vida, uma reputação. João, com voz trêmula, rebateu, mas e se for o que você sempre quis? Eu vi nos seus olhos. Antônio virou o rosto, lutando contra as lágrimas. Não. Isso acabaria com Miguel, contudo. Aquele encontro marcou o início de uma série de dilemas. João começou a evitar Miguel na universidade, focando em estudos para distrair a mente. Mas as noites eram longas, preenchidas por pensamentos sobre Antônio. Ele se inscreveu em um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes de homens mais velhos lutando contra a repressão. Antônio, por sua vez, consultou um padre amigo, buscando absolvição. Padre, eu pequei, confessou.
O padre, com sabedoria, respondeu: o amor não é pecado, Antônio. Mas as mentiras sim. Aquelas palavras o abalaram, plantando sementes de dúvida. Enquanto isso, rumores começaram a circular na comunidade. Um colega de trabalho de Antônio ouviu algo sobre um incidente na sauna e começou a questionar sua masculinidade. A pressão social em Portugal, ainda conservadora em certos círculos, pesava sobre ele. João, sentindo o isolamento, escreveu uma carta para Antônio, expressando seus sentimentos sem rodeios. Eu não planejei isso, mas agora não consigo ignorar. Você me faz questionar tudo. Ele a enviou, sem saber que Miguel a interceptaria, levando ao confronto inicial. Agora, com a carta descoberta, o triângulo de tensões se fechava. Miguel, furioso, exigiu que João se afastasse. Escolha, nossa amizade ou essa ilusão. João, dilacerado, respondeu: não é ilusão. É quem eu sou. O primeiro ato de drama se desenrolava, com cada personagem pagando um preço inicial. João perdia um amigo, Antônio enfrentava sua identidade, e Miguel questionava sua família. A semana seguinte foi um turbilhão para todos. Antônio, incapaz de ignorar a carta, marcou outro encontro com João num café discreto no bairro Alto. O lugar estava lotado de turistas, mas eles se sentaram num canto escuro, longe de olhares curiosos. Por que escreveu isso? Perguntou Antônio, sua voz rouca de emoção contida. João, com os olhos fixos na xícara de café, respondeu: porque é verdade. Desde que te conheci, através de Miguel, senti algo. A sauna só confirmou. Antônio suspirou, recordando o calor úmido e o beijo que o pegara de surpresa. Eu sou pai, João. Tenho responsabilidades. Isso não é para mim. Mas as palavras soavam vazias até para ele. Naquela noite, em casa, Antônio sonhou com o beijo, acordando suado e confuso. Ele começou a pesquisar online, em fóruns anónimos, sobre homens casados descobrindo atrasos tardias. As histórias o aterrorizavam e fascinavam ao mesmo tempo. Miguel, sentindo-se traído, confrontou o pai. É verdade. Você e João. Antônio negou veementemente: foi um erro, filho. Nada mais. Mas Miguel não acreditava. Ele começou a distanciar-se, passando mais tempo com amigos da universidade, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos. João, por sua vez, encontrou consolo no grupo de apoio. Lá, conheceu Pedro, um homem de 30 anos que passara por algo similar. A sociedade portuguesa ainda julga, mas você tem que ser fiel a si mesmo, aconselhou Pedro. João assentiu, mas o conselho o levava de volta a Antônio. Uma noite chuvosa em novembro, João recebeu uma mensagem de Antônio: precisamos conversar. Venha à minha casa. Coração acelerado, João foi. Miguel estava fora, em uma viagem com amigos. Na sala de estar, com o som da chuva batendo nas janelas, Antônio confessou: eu sinto algo também. Mas isso me assusta. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias. Antônio falou da juventude reprimida, de amizades especiais que ignorara. João contou sobre o abandono familiar. Pela primeira vez, eles se abraçaram sem culpa, mas pararam aí, respeitando limites. No dia seguinte, a realidade bateu. Miguel voltou cedo e encontrou João saindo da casa. O que está acontecendo aqui? Exigiu saber. Antônio, pego de surpresa, mentiu: estávamos resolvendo um mal-entendido. Miguel explodiu: mal-entendido. Vocês estão me traindo. A briga foi feroz. Miguel acusou o pai de hipocrisia, de destruir a memória da mãe. Antônio, defensivo, rebateu: sua mãe se foi há 10 anos. Eu mereço viver. Miguel saiu batendo a porta, indo para o apartamento de um amigo. João, sentindo-se responsável, tentou ligar para Miguel, mas foi bloqueado. Ele se isolou, questionando suas escolhas. Vale a pena o preço, pensou, enquanto caminhava pelo Chiado, vendo casais heterossexuais de mãos dadas, invejando sua liberdade. Antônio, atormentado, procurou terapia. A psicóloga, uma mulher progressista em Lisboa, o encorajou: explorar sua sexualidade não é traição. Mas honestidade com seu filho é essencial. Ele decidiu contar a verdade a Miguel, marcando um jantar familiar. No restaurante em Alfama, com o fado ao fundo, Antônio disse: filho, eu acho que sou bissexual. E João? Ele me ajudou a ver isso. Miguel ficou em choque, lágrimas nos olhos. Você?
Meu pai. Como isso afeta a mim? Antônio respondeu: não afeta meu amor por você. Mas preciso ser honesto. Miguel saiu correndo, deixando Antônio devastado. Ele ligou para João, eu contei. Ele odiava. João, solidário, foi ao seu encontro. Eles passearam pelo castelo de São Jorge, sob as estrelas, discutindo o futuro. Talvez devamos parar, sugeriu João. Antônio balançou a cabeça, não. Pela primeira vez, sinto-me vivo. Mas a sociedade interveio. No trabalho, Antônio ouviu piadas homofóbicas de colegas, ampliando sua paranoia. Ele começou a evitar João publicamente, encontrando-se apenas em lugares isolados. João, ferido pela clandestinidade, confrontou-o: isso é amor ou medo? Antônio admitiu: ambos. Em Portugal, ainda há preconceito, especialmente na minha geração. Miguel, processando a revelação, procurou João. Num bar em Cais do Sodré, eles se encontraram. Eu te odeio por isso, disse Miguel. João rebateu: não é sobre ódio. É sobre identidade. Miguel, aos poucos, abrandou: eu só quero minha família de volta. A reconciliação era frágil. Miguel concordou em dar tempo, mas exigiu distância entre João e Antônio. Escolham, amizade ou isso. O dilema se aprofundava, com cada decisão custando pedaços de alma. Os meses seguintes foram de tensão latente. Antônio e João mantiveram contato secreto, trocando mensagens e encontrando-se em parques remotos como Monsanto. Cada encontro era carregado de emoção, mas também de culpa. Estamos traindo Miguel, dizia João. Antônio respondia: estamos sendo nós mesmos. Miguel, na universidade, começou a questionar suas próprias crenças. Ele se juntou a um clube de debates sobre direitos LGBT, ouvindo argumentos que o faziam refletir. Talvez eu esteja errado, pensou, recordando a felicidade da mãe e o luto do pai. Uma crise veio quando a avó de Miguel, uma senhora devota de Fátima, descobriu rumores. Ela confrontou Antônio: você está pecando contra Deus e a família. Antônio, defendendo-se, disse: mãe, o amor não tem gênero. Ela o deserdou verbalmente, ampliando o isolamento. João, apoiando Antônio, sofreu com sua própria família. Seus pais, ao saberem por fofocas, ligaram: você é uma vergonha. Nunca mais nos procure. João chorou, mas encontrou força em Antônio. Numa noite de Natal, a família se reuniu forçosamente. Miguel convidou João, testando águas. A ceia em casa foi tensa. Antônio e João evitavam olhares, mas Miguel notou. Parem de fingir, disse ele. A discussão explodiu, acusações de traição, defesas de autenticidade. Miguel saiu, mas voltou horas depois: eu aceito, mas com condições. Nada público. Antônio concordou, aliviado, mas João se sentiu preso: isso é viver na sombra. O relacionamento progrediu em segredo. Eles viajaram para o Algarve, fingindo amizade. Na praia de Faro, sob o sol, compartilharam momentos de paz. Mas o retorno trouxe realidade: um colega de Antônio o viu com João e espalhou boatos no trabalho. Antônio foi chamado pelo chefe: isso afeta sua imagem. Pense na empresa. Ele defendeu: minha vida pessoal é minha. Mas a pressão o levou a considerar demissão. João, inspirado, escreveu um ensaio para a universidade sobre identidade que era em Portugal moderno. O professor elogiou, mas avisou: isso pode dispor. João publicou anonimamente, ganhando apoio online. Miguel leu o ensaio e reconheceu a voz de João. Confrontando-o: você está expondo nossa família. João rebateu: estou lutando por nós todos. A alta veio quando Antônio foi convidado para uma conferência em Porto. João o acompanhou secretamente. No hotel, eles discutiram o futuro: devemos assumir? Perguntou Antônio. João assentiu: sim, ou perdemos tudo. Mas um acidente mudou planos. Miguel sofreu um pequeno acidente de carro, hospitalizado. Antônio e João correram para lá. No hospital, Miguel viu-os juntos: vocês vieram por mim. Antônio confessou: sim, e porque nos amamos. Miguel, vulnerável, disse: talvez eu precise aceitar. A recuperação uniu-os temporariamente, mas tensões persistiam. João enfrentou backlash online após seu ensaio vazar. Comentários homofóbicos o abalaram.
António o consolou: juntos, superamos. A sociedade portuguesa, em transição, oferecia aliados, mas também inimigos. Um amigo de infância de António o rejeitou: você mudou. António respondeu: não mudei. Revelo-me. O conflito interno de cada um se intensificava. João questionava se valia o isolamento, António, se traía o passado, Miguel, se perdia o pai. Decisões se aproximavam, com custos inevitáveis. Com a primavera chegando, as flores em Lisboa simbolizavam o renascimento, mas para o trio, era tempo de decisões radicais. António, pressionado no trabalho, pediu demissão e abriu uma consultoria própria. Liberdade tem preço, disse a João. João, graduando-se, recebeu a oferta de emprego em Madrid. Devo ir? Perguntou António. Não sei mim, respondeu ele, propondo morarem juntos. Miguel, ouvindo o plano, reagiu mal: vocês vão me abandonar. António explicou: não. Queremos incluir você. Miguel, dilacerado, consultou um terapeuta: estou perdendo tudo. Uma traição veio de dentro. Um primo de Miguel, conservador, descobriu e contou à família extensa. Uma reunião familiar em Évora virou tribunal, acusações de imoralidade. António defendeu: meu amor é válido. Mas saiu deserdado. João, solidário, propôs: vamos embora de Portugal. António hesitou: e Miguel? João insistiu: ele virá-se nos amar. Miguel, sentindo-se traído novamente, confrontou João: você o está levando embora. João rebateu: estou dando a ele liberdade. A briga física quase aconteceu, mas pararam, chorando. António mediou: filho, eu te amo. Mas preciso viver. Miguel, aos prantos, disse: vá. Mas não espere que eu perdoe. A partida foi dolorosa. António e João mudaram para uma pequena casa em Cascais, perto o suficiente para visitas. Os primeiros meses foram de ajuste, António lidando com perda familiar, João com saudades de amigos. Miguel visitou relutantemente. Vendo-os felizes, amoleceu: talvez eu entenda. Mas uma recaída veio quando encontrou uma ex-namorada, projetando raiva. Numa noite, Miguel ligou bêbado: vocês destruíram minha vida. António viajou para Lisboa, conversando até o amanhecer. Não destruímos. Mudamos. João escreveu um livro sobre sua jornada, publicado anonimamente. Críticas mistas, elogios por coragem, ataques por promover vício. A sociedade reagiu. Entrevistas em jornais portugueses questionavam: é aceitável um pai gay? António apareceu em um podcast, defendendo: sim, se for autêntico. Miguel, influenciado, juntou-se a uma marcha LGBT em Lisboa. Lá, viu diversidade e chorou pela ignorância passada. O clímax veio numa reunião familiar surpresa. A avó, doente, chamou António: eu errei. Volte. Ele foi, com João. A reconciliação foi emocional, abraços, perdões. Mas Miguel revelou uma traição: ele havia espalhado o rumor inicial por ciúmes. Desculpe, pai. António perdoou: somos humanos. O preço pago: laços rompidos e reconstruídos, identidades forjadas no fogo. Com o tempo, a vida se estabilizou. António e João casaram-se civilmente em Lisboa, com Miguel como padrinho. A cerimônia simples, no mirador da Senhora do Monte, simbolizava a vitória sobre adversidades. Miguel encontrou paz, namorando uma garota compreensiva. Vocês me ensinaram aceitação, disse. Mas cicatrizes permaneciam. António ocasionalmente questionava: valeu o sofrimento? João respondia: sim, pela liberdade. A sociedade evoluía, leis progressistas em Portugal ajudavam, mas preconceitos persistiam em vilas rurais. João publicou seu livro com nome real, tornando-se ativista. Palestras em universidades os punham a críticas, mas também a gratidão. António reconectou com velhos amigos, perdendo alguns, ganhando outros. Miguel formou-se, trabalhando em Lisboa, visitando frequentemente. Somos uma família moderna, brincava. Numa viagem de volta a Sintra, onde tudo começou, eles refletiram. Na sauna, agora um lugar de memória, António disse: aqui começou nossa jornada. João sorriu, e o preço foi alto, mas justo. A história terminou com eles olhando o futuro, cientes de que amor requer sacrifícios.
Foi certo Antônio priorizar seu amor sobre as expectativas familiares tradicionais.